Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é André Biernat, eu sou repórter aqui da revista Saúde, da editora Abril, e a gente fala aqui de São Paulo para mais uma transmissão ao vivo aqui direto da nossa página no Facebook. E hoje o nosso tema vai ser saúde bucal, a gente vai ficar aqui os próximos 30, 40 minutos falando sobre como o jeito certo de escovar os dentes, passar o fio dental, usar o enxaguatório, enfim, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre esse tema, por favor, mandem pra gente. Eu tô aqui com o meu celular na mão e o Theo Ruprecht, nosso editor, está atrás das câmeras também acompanhando todas as dúvidas de vocês. Então fiquem à vontade aí para interagir com a gente. E para explicar todo esse cenário, a importância da saúde bucal para a nossa saúde geral, a gente está aqui com o Dr. Cláudio Miak, ele é cirurgião dentista e presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, o CROSP. Dr. Cláudio, primeiro, obrigado pela participação aqui do senhor. Obrigado, eu que agradeço, André. Obrigado, Theo. E aqui um alô a todos os internautas, né, a população que nos assiste. Esse é um assunto sempre importante, por isso que nós é que agradecemos a oportunidade de estar conversando sobre um assunto que com certeza faz parte do dia a dia de todo mundo, né? Ou deveria fazer parte do dia a dia de todo mundo. Esse é o trabalho que nós da odontologia, nós da saúde bucal, procuramos desenvolver, né, para que a população, principalmente a população, tenha consciência de que a escovação dentária, o uso do fio dental e todos os outros acessórios não é uma questão opcional, né? É uma questão que precisa ser diariamente exercitada, né, por uma questão de saúde. Então eu quero agradecer bastante esta oportunidade, mas principalmente eu quero poder, nesses minutos, transmitir a importância da escovação e da higiene bucal como um todo para a saúde geral de qualquer pessoa. E, doutor, até antes de começar, né, a nossa demonstração aqui, a gente está com várias coisas para explicar para o pessoal que está assistindo a gente. Queria perguntar justamente isso para o senhor. Qual que é a importância da saúde bucal quando a gente pensa na nossa saúde geral? Uma pergunta importantíssima. Quando antigamente falava-se de ir ao dentista, ir ao cirurgião dentista, sempre estava relacionado com dor, com uma perda, com uma inflamação, né? E isso mudou muito com o passar dos anos, e hoje nós precisamos passar para a população a importância do conceito da saúde bucal como fundamental para a saúde geral. Eu vou começar por um exemplo mais radical para depois ir para o mais suave. Temos tido recentemente vários casos de pessoas famosas, inclusive, e pessoas anônimas que estão tendo problemas sérios de saúde, inclusive levando a óbito por problemas dentários, né? Uma infecção dentária causada por uma falta de escovação, falta de cuidado na higiene, num caso extremo, pode levar a óbito. E a saúde bucal, sendo um pouco também radical, ela o problema do câncer bucal, ele é causador no nosso país, incrivelmente, de mais de 4 mil óbitos por ano. No ano passado tivemos mais de 4 mil óbitos, são mais de milhares e milhares, mais de 50, 60 mil casos novos de câncer bucal aqui no nosso país. Então, quando nós falamos de uma coisa simples do dia a dia, que é a escovação, que é a higiene bucal, nós também estamos falando de saúde bucal, da importância das pessoas entenderem que cuidar da boca, cuidar dos dentes, da gengiva, etc., também é importante para a saúde geral. E eu comecei de uma situação mais radical, de óbito, mas passando para o dia a dia. Ninguém fica confortável de ter um incômodo, uma dor de dente, etc. Então, não tem nada mais simples, fácil, acessível, custo praticamente pequeno, do que manter uma boa higiene bucal. Quais são os princípios disso? Uma boa escovação, né, algumas vezes por dia, uso do fio dental para completar a higiene, os enxaguatórios também podem ser utilizados. Enfim, o mais importante é criarmos uma cultura definitiva que a população entenda que escovar o dente não é colocar um gostinho bom na boca, mas sim promover higiene
e promover saúde. Perfeito. Doutor, o senhor falou do câncer bucal, o Gilson Araújo, ele perguntou aqui justamente sobre isso. Ele perguntou se é um câncer raro e, enfim, está relacionado à higiene da boca. Exatamente. O câncer bucal, por que não dá para nós nos conformarmos com 4 mil óbitos num país como o Brasil? O câncer bucal, ele pode ser detectado com maior facilidade do que outro tipo de câncer. Por quê? Porque na boca nós temos condições de, ao olhar no espelho ou ao sentir algum incômodo, buscar um diagnóstico de imediato. Diferente, por exemplo, um câncer de estômago. Quer dizer, eu não consigo olhar, né, detectar e ter esse problema visto, né, clinicamente. Eu preciso de exames, eu preciso de sintomas, né? O câncer bucal não. Eu posso todos os dias, várias vezes por dia, ao olhar no espelho, né? Nossa, apareceu alguma coisa aqui, uma ferida, apareceu né, uma alteração, a cor está diferente. Então, pelo fato de ser de fácil detecção, nós temos que zerar, né, os casos de óbito por câncer bucal. Então, não é raro, porque pode ter alguns componentes que auxiliam no surgimento de um câncer bucal. Por exemplo, fumantes, bebida alcoólica, exposição ao sol, ou mesmo uma prótese mal adaptada que começa a machucar, dar uma ferida. Então, são sinais, né, que aparecem na boca e que, num primeiro momento, a própria pessoa pode detectar, mas o diagnóstico principal mesmo vem da consulta ao cirurgião dentista. Então, o que nós recomendamos ao Gilson Araújo. Qualquer sinal de alteração dentro da sua boca, seja na língua, seja no dente, seja na gengiva, na bochecha, enfim, qualquer sinal, no lábio, qualquer sinal de alteração, é fundamental procurar o profissional mais adequado para orientar, que é o cirurgião dentista. Existem campanhas diversas de prevenção de câncer bucal, existem campanhas diversas de prevenção de saúde bucal como um todo. Então, existem profissionais no serviço público, no serviço privado, que podem perfeitamente detectar, né, alguma suspeita que a própria pessoa pode ter, ou então, na consulta periódica, o profissional também vai poder detectar. Então, fica aqui um alerta, né, de que ao verificar alguma alteração dentro da boca, procure um profissional, procure um cirurgião dentista, para que ele possa tirar a dúvida se é um problema de câncer, se é uma lesão reversível, enfim, a melhor indicação para esse tipo de tratamento. Perfeito. Doutor, a Van Figueiredo fez uma pergunta sobre enxaguante. Eu só vou... Você segura só um minutinho, a gente vai começar a falar da escova, a gente já vai chegar no enxaguante. Então vamos lá, começando pela etapa número 1, então, eu imagino que talvez seja uma das mais importantes da higiene bucal. A escovação. Primeira coisa, como escolher uma escova adequada? A gente vai no mercado, tem zilhões de modelos, enfim. Como a pessoa pode seguir ali e escolher uma que seja realmente boa para ela? Bom, então só lembrando que escovar o dente não é tirar o mau hálito, tirar o gosto ruim da boca, né? É higienizar, é limpar os dentes, promover uma limpeza da cavidade bucal. E a escova, né, ele é um elemento importante para promover essa limpeza, essa higiene. Então, assim, existem inúmeros tipos de escova, com diversos tipos de tamanho e diversos tipos de dureza nas cerdas. Tá. Né? Dureza nas cerdas. Qual é o princípio da melhor escova? Nós temos que promover a limpeza de todas as estruturas dentárias que estão dentro da boca. Né? E o dente não é uma estrutura geometricamente perfeita e nem tem um formato único. Cada dente tem um formato e tamanho diferente. Então, qual é a melhor escova? Basicamente, é uma escova que caiba na sua boca, que possa acessar até o último dente da sua boca, né? Então, em geral, uma escova com
uma cabeça menor, ela obviamente facilita que as cerdas cheguem desde a parte frontal até o fundo, até o último dente. Então, outra, as cerdas, né, elas não podem ser muito duras, porque o objetivo da escovação, além de limpar todas as estruturas dentárias que são diferentes, também fazer uma espécie de massagem na gengiva, também auxiliando nessa higienização da boca. E se é muito dura, essa cerda acaba machucando a gengiva? Pode machucar a gengiva, né? E a escova, além de limpar as estruturas dos dentes, desde a frente até o fundo, também massagear a gengiva, também pode ser utilizada para higienizar a língua, que é um local importantíssimo de higiene bucal e que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, né? Foi até a pergunta, doutor, desculpa cortar, o do Tiago Nascimento, ele pergunta se dá para escovar a língua com a própria escova ou se é necessário usar limpadores específicos. Das duas formas, o princípio de tudo, eu sempre vou repetir, o importante é limpar. Se a escova é maior ou menor, se a cerda é mais suave ou menos suave, o importante é garantir que as estruturas da boca sejam limpas. Então, eu preciso preciso escovar a língua. Se a pessoa conseguir escovar com a própria escova, tá ótimo. Agora, existem acessórios que servem especificamente para limpeza da língua também. Né? Então, existe essa possibilidade, principalmente porque muitas pessoas acabam sentindo ânsia, né, quando vai passar a escova na língua. Então, esse limpador de língua, ele causa até um pouco menos de desconforto. Mas assim, mas eu não quero ter o limpador de língua. Não tem problema, usa a escova para fazer a limpeza da língua também. Porque, imaginem, em uma estrutura teoricamente lisa, que é a superfície do dente, já há uma adesão de placa bacteriana e outras situações, né? Então, na língua, que é uma estrutura totalmente irregular, também ali causa um acúmulo de possíveis sujeiras e precisa ser também limpo também. Então já falamos da questão do modelo e do formato da escova. Agora, questão da pasta, né? A gente está até aqui com duas, né? Enfim, e como escolher a pasta? Como tem muitos modelos de escova, tem muitos modelos de pasta, né? Com certeza. Então, a escova, né? A cabeça menor facilita por ter mais acesso, mas, de repente, se a pessoa tem uma boca maior, pode ser uma escova de cabeça maior. A pasta, ela é um elemento importante na limpeza, né? Assim como para fazer a limpeza de qualquer situação, nós temos os detergentes, nós temos o sabão, né? Que é para exatamente facilitar a remoção, no caso do dente, da placa bacteriana, que ela adere à superfície dentária, né? E também causar uma sensação melhor nessa questão da escovação. Então, a pasta, e tem pessoas que se acostumam com um sabor, né? E acostumam menos com outro sabor. Então, o importante é que utilize uma quantidade de pasta adequada, que não pode ser nenhum exagero. Vou colocar mais pasta porque vai limpar mais, né? Tem gente que passa até dos lados aqui. Né? Faz um verdadeiro, né, escultura aqui com a pasta dentária. Não precisa, né? Assim, parte da cerda sendo recoberta pela pasta, né, é o suficiente para que essa pasta possa estar em contato com todos os dentes. Existem algumas definições. Coloca o equivalente a um grão de feijão. Eu ia até falar isso para o senhor. O senhor poderia demonstrar para a gente? Quanto? O suficiente para que esse produto bem mostrar possa ali para o pessoal. Tá?
Traz para mais perto, André, porque a gente tentou aqui, não estamos conseguindo fazer zoom, viu, pessoal? Então, o André aqui está mostrando. Tá bem aqui em cima. A gente vai sugerir para o pessoal do Facebook liberar o zoom para a gente nos próximos recursos. Obviamente que, caso a pessoa sinta uma maior necessidade, né? Então, assim, não é proibido também colocar grandes quantidades. Mas, eu volto a dizer, o importante é limpar, né? E a pasta dentária, ele é um produto que vai auxiliar, né, nessa remoção da placa bacteriana e de outras questões que acabam aderindo. Caso essa limpeza não for feita, essa placa bacteriana que contém, né, bactérias, por exemplo, então ela pode ir junto com a acidez, né, da placa, ir penetrando na estrutura dentária e ocasionando a cárie. Né? Tá. Então a ideia é realmente a escovação e impedir que haja futuramente um problema de cárie em dentes. O dente é uma estrutura hiper rígida. É uma das estruturas mais rígidas do corpo humano. E mesmo assim, a cárie ela avança se não houver um cuidado adequado, né, por parte de cada pessoa. Então nós precisamos definitivamente colocar na cabeça das pessoas que escovação não é opcional. A escovação dentária é uma necessidade de saúde bucal e, consequentemente, de saúde geral de toda pessoa. Perfeito. Estou limpando aqui a pasta para a gente demonstrar a questão dos movimentos. Existe uma recomendação de como que deve ser o movimento sobre os dentes? Quanto tempo deve levar essa escovação? Existem várias técnicas, né? E eu diria assim, volto eu falei que iria repetir a todo momento, né? O importante é garantir que todas as estruturas fiquem limpas ao final do ato da escovação. Né? Então existem técnicas que sugerem movimentos como se fosse varrendo a sujeira, né? Vindo da gengiva para fora, né? Como eu falei, o dente é uma estrutura, cada dente tem um formato. E tem dentes que têm regiões maiores do que os outros. Então, para cada região, nós temos que tomar o cuidado, por exemplo, aqui nos dentes do fundo, que são os molares, de fazer a escovação dessa superfície que chama oclusal também. Então, na parte que nós falamos vestibular, que é a parte de fora, né, movimentos, né, assim, removendo. Como se estivesse varrendo. Né? Varrendo, ou também existem técnicas que sugerem que o movimento seja circular. O importante, limpar. Limpar. Não só ter a sensação de limpar, é realmente fazer com que ao final não haja qualquer tipo de placa bacteriana aderido à superfície dentária. Né? Então, lembrando que o dente tem várias superfícies, né? Os dentes lá do fundo têm uma superfície a mais aqui, e então o importante é que em cada região nós possamos ter a certeza de fazer a remoção dessa placa. E, além da parte externa, que é a chamada face vestibular, a face, né, chamada oclusal, e tem um local importante também, que é a parte aqui de dentro. Né? São três superfícies. Né? Basicamente três. Tem também aqui a face distal, vamos dizer assim, mas o importante é que todas as faces da estrutura dentária sejam devidamente limpas. Então, tem muita gente que esquece de fazer essa limpeza aqui na parte interna da boca. Então, também é importante. Isso tanto na parte superior quanto na parte inferior, né? Limpar a parte externa, a face de cima e também aqui a parte interna, né? Isso na escovação. E existe um passo também importante, que é o uso do fio dental. Fio dental, né? vou até pegar aqui pra gente.
Doutor, e existe uma ordem? Primeiro a gente escova e depois passa o fio dental? Ou o fio dental primeiro depois a escova? Existem profissionais, né, que recomendam antes, existem profissionais que recomendam depois. O importante é passar o fio dental. Tá. Tá? Uhum. O que acontece? Existe um espaço aqui entre os dentes, né? Eles não são uma estrutura única. Então, existe aqui entre um dente e outro, é uma superfície que muitas vezes a escova não consegue alcançar. Tá. Então, este espaço entre um dente e outro, ele pode ser higienizado com auxílio do fio dental. Eu vou pegar um pedacinho aqui pra gente. Vou tirar um. E a boa notícia é que agora conseguimos fazer zoom, gente. Então vamos lá. Direitinho. Né? Doutor, por favor. Então, é importante pegar uma quantidade de fio dental adequada para que seja feito isso. Fixar bastante, né, entre os dedos e colocar aqui o fio dental entre um dente e outro e praticamente abraçar. Não sei se o zoom está pegando aqui. Vamos ver. Tá pegando. Né? Ó, não é só passar assim, ó, reto, tá? E tem que abraçar o dente de um lado, né? Fazer a remoção, depois abraçar o outro lado. Ó, tá até no fundo a mesma coisa, né? Vem aqui, não é só de cima para baixo, abraça e vai fazendo esse espaço, um pouquinho desse espacinho da gengiva, né? Exatamente, esse finalzinho. também. E vai abraçando e vai fazendo a limpeza. Então, inclusive eu quero aproveitar esse modelo, dizer que o dente está com uma certa mobilidade. Eles estão saindo. É o que vai acontecer se não fizer uma boa escovação, se não passar o fio dental adequadamente. Por quê? Se você deixar de escovar, a placa bacteriana, né, vai se transformar por exemplo, em tártaro. Este problema vai avançando no interior da gengiva e no osso, o dente perde a estrutura de sustentação e aí nós temos o dente mole, depois a perda do dente, né? Então, quando nós falamos em escovação, nós estamos falando de higiene bucal, nós estamos falando de problemas irreversíveis que podem acontecer, né, com uma simples falta de cuidado básico, que é fazer uma boa escovação todos os dias, várias vezes por dia. Perfeito. Doutor, quando a gente vai passar o fio dental, a primeira, né, contato aqui na divisória entre os dentes, existe tem que fazer uma força ali para. Por que existe isso? E enfim, aí depois dessa força a pessoa também não deve também aplicar muita força aqui nessa região da gengiva? Porque aqui nós temos o chamado ponto de contato, né? Tá. Normalmente o dente ele tem um formato, né, que mais na parte da extremidade ele é um pouco maior, depois ele vai arredondando em direção à gengiva. Então esse ponto de contato, né, que é a primeira resistência, né, do fio. Ali, passou dali, aí tem que tomar cuidado também para não ferir a gengiva, né? Mas tem que ir até lá o nível da gengiva, fazer o movimento, trazendo a placa bacteriana, né, limpando aquela superfície lá que tem a placa bacteriana. Doutor, aproveitando a pergunta da Van Figueiredo, ela fala se o fio dental chega a tirar o tártaro do dente. Depende. Normalmente o tártaro, aí também depende de quanto tempo aquele tártaro está lá, mas normalmente o tártaro ele fica bem aderido à estrutura, né, do dente e, via de regra, esse tártaro ele é removido com um procedimento no cirurgião dentista, tá? Porque é realmente um grau de adesão bastante forte. Talvez um ou outro caso consiga, mas em geral a remoção de tártaro é feito por um procedimento, né, que chama raspagem coronária, onde através de instrumentais específicos o cirurgião dentista faz o movimento e faz a remoção do tártaro, né? Então assim,
via de regra, é realmente no profissional cirurgião dentista. E, doutor, e aí também a importância de... Desculpa, claro. só complementando, o fio dental evita que perfeito. se forme o tártaro. Né? Agora, remover, eu acho que temos que contar com a ajuda profissional. Eventualmente, um outro caso que é muito recente, pode ser, mas eu não garantiria que o fio dental removeria o tártaro. E, doutor, e aí também a gente vê a importância de visitar, né, o dentista, o cirurgião dentista com regularidade. Qual que é a recomendação? De quanto em quanto tempo as pessoas deveriam ir nesse profissional? Existe assim não sei se chama de tabu ou uma cultura pré-estipulada, visite o dentista a cada 6 meses. Na verdade, assim, as visitas precisam ser periódicas, dependendo do que está observando na sua cavidade bucal. Então, em qualquer alteração que notar, tem que ir imediatamente. Então, não tem assim um período adequado. Agora, pelo menos, né, 2 vezes ao ano é o mínimo que nós consideramos como um tempo onde um eventual problema não existente possa surgir sem sintomas, sem a pessoa perceber, e que no retorno haveria essa detecção, né? Mas assim, eu fui hoje, então só vou voltar daqui 6 meses. Não, se daqui 1 mês aparecer alguma situação, se a pessoa sentir algum desconforto, obviamente tem que ir imediatamente ao cirurgião dentista. Mas no mínimo aí 2 vezes ao ano, até 3 vezes ao ano seria o ideal, porque daí dá tempo de detectar um possível problema de forma precoce. Inclusive uma suspeita de câncer bucal, por exemplo. Né? Perfeito. Inclusive, aproveitando o gancho, não é tanto o motivo da conversa, mas tudo é motivo, mas queria chamar a atenção, né, do aumento dos casos de câncer bucal em adolescentes por causa do HPV. Né? Então, hoje, com todo esse apelo, né, que existe na mídia, nas novelas, nos filmes, então a atividade sexual dos jovens e adolescentes, né, aumentou muito. Então, estatísticas falam do aumento e a nossa preocupação com os casos de HPV, né, de alterações na boca por HPV, e que podemos detectar através de um exame no cirurgião dentista, o exame da cavidade bucal. Então, fica aqui um alerta que há anos atrás a gente nem sabia, se atentava a comentar isso, mas nos últimos anos nós temos tido essa preocupação de, além de falar de fumantes, de alcoólatras, de exposição ao sol, nós temos também essa preocupação com hábitos, né, que possam vir a ocasionar câncer bucal também agora em adolescentes. E aí, falando, né, do HPV, a gente tem a vacinação, Sim, mais uma tática preventiva. Importante. Perfeito. Doutor, então nós falamos da escovação, falamos do fio dental, vamos pro enxaguatório ou enxaguante? Como que é o certo? Tanto faz? Tem colutório, né? Tem vários nomes, vários né? nomes. Ele é recomendado usar na rotina da higienização? Quantas vezes ao dia? Não há uma regra assim, fechada para o uso do enxaguante, ou enxaguatório. Tem pessoas que sentem uma necessidade, sentem um bem-estar, né, com o uso dos enxaguatórios. Então, existem casos onde o enxaguatório ele faz um papel fundamental, principalmente quando há um problema nas gengivas, né, ou um problema periodontal. Então, nesses casos, o enxaguante, ele, além de auxiliar nessa sensação e nessa limpeza da boca, ele também tem um efeito, né, em relação às estruturas de dentro da boca. Para quem não tem algum tipo de problema, então, eu não vou dizer que é opcional, mas não é totalmente obrigatório o uso de enxaguante, como é a pasta, o fio dental e a escova. Né? Mas assim, não há contraindicação. O que não pode é transformar o uso do enxaguatório em substituto do fio dental, em substituto da escova e da pasta. Aquela coisa do hálito, né, doutor? Exatamente, isso é que é importante. Você já escovou o dente? Não, já usei o enxaguatório. Não, o enxaguatório não vai substituir, em hipótese alguma, a escovação. Então, aqueles que acabam sentindo um conforto maior, né,
o enxaguatório ele tem essa característica, mas também ajuda, entendeu? Não é que não faz efeito também, mas eu não posso substituir a escovação pelo uso do enxaguatório, né? E atualmente tem surgido enxaguatórios, porque antes todos tinham uma quantidade de álcool na composição. E hoje já encontramos enxaguatórios sem a presença de álcool. Então, também isso tudo para que nós possamos cada vez mais estimular o uso desse produto pela população de uma maneira geral, né? Então, a mensagem que fica do enxaguatório é: use, ajuda na higiene bucal, mas não substitui a pasta, o fio e a escova. Doutor, e quantidade? A gente tem até um copinho aqui. Quanto que a pessoa deveria usar para fazer, né, no enxaguatório? Normalmente, a quantidade exata também não existe. O importante é que a pessoa faça esse bochecho, né, pelo menos 2 ou 3 vezes, né? Uma quantidade... não existe uma quantidade específica, certinho, mas o suficiente. Uma criança tem uma quantidade, o adulto tem outra quantidade. O importante é que possa, né, fazer o bochecho levando o produto na boca toda. A princípio não há necessidade de diluir na água, né? Pode ser utilizado ele integralmente. Aqueles que sentiram algum desconforto por talvez ser um pouco forte, pode também diluir um pouquinho, mas não há necessidade, pode usar da forma como ele é comprado. Perfeito. A Van Figueiredo, antes eu até tinha falado para ela ficar atenta a gente ia falar. Ela falou do enxaguante bucal em crianças. Elas podem usar? Em criança, sempre é importante observarmos o hábito, né? Então, pode usar? Pode, mas tem que tomar cuidado para ela não usar demais, tomar cuidado para não engolir. Né? Que gosto gostoso, vou engolir. Então, pode, mas tomando os devidos cuidados. Existem contraindicações, claro, se a criança é muito nova, né? Então, nesse caso, eu não recomendaria. Mas não há algo que impeça o uso em crianças e adolescentes. E aí também vai a questão da presença de álcool, né, na composição. Então, acho que o ideal seria, no caso de adolescentes, ser o enxaguante sem álcool. Também não é uma regra rígida, mas existe essa possibilidade atualmente. Perfeito. Doutor, e sobre a questão do flúor? A gente vê, por exemplo, muito enxaguante tem flúor, pasta tem flúor, a água que vem das nossas torneiras tem flúor. Qual que é a importância desse elemento para a saúde bucal? Assim, de uma maneira bastante prática, né? Sem entrar no aspecto científico da atuação do flúor, mas o flúor, ele comprovadamente, em relação à estrutura dentária, que, como eu falei, é uma estrutura sólida, uma estrutura rígida, mas que com a ação de placa bacteriana, né, bactérias, etc., essa estrutura pode ser rompida. E o flúor, né, ele acaba participando, né, aqui da composição do esmalte dentário, que é essa parte externa do dente, auxiliando reforçando essa estrutura de proteção. E hoje nós temos, pelo menos no estado de São Paulo e na maioria do Brasil, a presença de flúor na água, a água de abastecimento. Então, ao escovar o dente, né, e ter outras situações de uso da água de abastecimento, já há a presença de uma quantidade de flúor na composição. Inclusive, o Conselho de Odontologia de São Paulo fez um estudo, o ano retrasado, avaliando a qualidade da água em todos os municípios de São Paulo na questão da quantidade de flúor. Né? E tivemos alguns municípios que não têm a quantidade adequada de flúor na água, mas todos, né, apresentaram a presença de flúor. Isso para quê? Para que, independente da escovação, independente da pasta, né, ter flúor ou não, o próprio consumo
da água de abastecimento acaba ocasionando uma proteção em relação aos dentes. Existem correntes, existem pessoas, né, grupos que que criticam a presença de flúor na água de abastecimento, dizendo que o flúor é prejudicial à saúde. Nós temos, dentro da odontologia, dentro da saúde pública da odontologia, uma série de estudos, uma série de questões que já foram levantadas e pesquisadas, onde a presença de flúor na água é o tratamento mais barato, vamos dizer assim, o menor custo que existe na questão da saúde bucal, da prevenção da saúde bucal. Uhum. Então, esses estudos indicam que quando nós temos cidades com flúor na água de abastecimento, a quantidade de cáries daquela população é bem menor. Então, nós já temos a presença de flúor na água. Agora, eventualmente, também existe a oferta, né, de aplicação de flúor pelo profissional. Também nas crianças, né, existe essa possibilidade de, no cirurgião dentista, chamada aplicação tópica de flúor. Então, nós temos na água de abastecimento, nos produtos, por exemplo, nas pastas, né, dentárias, e também existe a possibilidade de esse contato, né, e ação do flúor no dente através de uma aplicação profissional, através do cirurgião dentista. Doutor, e justamente sobre essas correntes, a Janícia Silvia Feitosa disse que já leu ou ouviu algum vídeo falando que excesso de flúor causaria problemas na tireoide. Vai nessa linha do que o senhor falou? Na verdade, assim, tudo na nossa natureza, tudo em excesso é veneno. Uhum. Tudo. Então, obviamente que a ingestão ou o uso em excesso do flúor vai ocasionar problema. Pode ocasionar algumas consequências que nós temos que tomar cuidado. Então, assim, na água de abastecimento, no uso da pasta dentária, etc., pelos estudos, pelas pesquisas, não atinge o índice de toxicidade. Uhum. Agora, o sal, se você usar em excesso, é prejudicial. O açúcar também. O flúor é a mesma coisa, né? Então, existem correntes, e a gente respeita essas correntes que defendem que não pode ter flúor na água de abastecimento, não pode ter flúor nos produtos. Nós respeitamos, mas da parte de saúde pública, nós entendemos que, principalmente um país como o Brasil, né, onde o acesso à saúde ainda precisa avançar bastante, inclusive na saúde bucal, que o uso de flúor na água de abastecimento, por parte das prefeituras, é a forma menos custosa de promover saúde bucal, promover prevenção de cárie na nossa população, desde as crianças até os adultos. Então, Perfeito. ainda defendemos, respeitamos quem condena, mas ainda defendemos a importância da presença de flúor na água, nos produtos, no sentido de prevenção de cárie, prevenção de saúde bucal, em termos de população do nosso país. Doutor, ao longo da nossa conversa foram surgindo algumas dúvidas que a gente já respondeu no começo, outras, enfim, bem pontuais. Eu vou fazer papum mesmo, a gente vai respondendo bem pontualmente essas questões das pessoas. Começando pela Elizabeth Lucinski, falando do tipo de cerda da escova. A gente até comentou, né? O ideal seria a cerda macia, correto? Precisa ser uma cerda. Tem pessoas que gostam de cerdas mais rígidas, né? E conseguem fazer a escovação sem machucar a gengiva. Tá. Então, não é proibido uma cerda dura, mas pela prática, né, as cerdas macias, elas podem, ao mesmo tempo, fazer uma boa limpeza, uma boa escovação, como também não massagear a gengiva e não ocasionar ferimentos, né, que possam levar a algum problema na gengiva. Então, não é uma regra também, obrigatório, mas cerdas mais suaves, a chance de termos problemas em termos de ferir a gengiva é menor. O importante, volto a dizer, o importante é limpar. Né? O importante é limpar. E tirar aquela ideia de que quanto mais dura a cerda, mais limpa. Não é por aí. Né? É importante uma boa técnica de escovação,
uso de um auxiliar, que é a pasta dentária, e fazer a escovação. E o detalhe, a escovação ela não pode ser feita em 10 segundos, né? Vai lá escovar o dente, daqui a pouco, pronto, já escovei. Não, mas não escovou. Escovar é limpar. Você não limpa um ambiente, uma sala como essa, em 30 segundos. Você tem que varrer, você tem que limpar, tem que certificar que não ficou nenhum resíduo, né, aqui no chão dessa sala. Na boca é a mesma coisa. Você vai escovar, precisa ter um tempo para isso e ter a certeza de que todas as estruturas ficaram limpas. E quantas vezes é ao o dia? princípio de limpeza da nossa casa, né? Quantas vezes ao dia a gente tem que fazer escovação? Olha, assim, via de regra, sempre após as refeições, né? Existe uma escovação que acho que ninguém deixa de fazer, que é ao acordar, né? Que você passa horas com a boca fechada, o índice de saliva menor, então acaba ocasionando assim uma sensação ruim. Mas então após as refeições e a escovação antes de dormir, ela é muito importante. Por quê? Porque é o momento que você vai manter a boca fechada, os movimentos diminuídos, então você precisa dormir já com a estrutura totalmente limpa, né? Então, quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Mas, com certeza, antes de dormir, após as refeições e ao acordar também por uma questão de limpeza e de bem-estar. Perfeito. A Kathleen Pereira fala sobre aquela questão que a gente comentou, além dessa higiene diária, né, várias vezes ao dia, é necessário fazer a limpeza especial com o dentista? Depende do caso, né? Nós temos pessoas, por exemplo, que têm uma predisposição na formação de tártaro. Ela escova, passa fio dental e mesmo assim, em regiões como, por exemplo, aqui, ó, próximo onde fica a língua, né? Ou aqui no fundo, existem pessoas que têm uma predisposição nessas regiões de formação, por exemplo, de tártaro. Então, nesses casos, essa visita periódica ao cirurgião dentista garante que a situação não se agrave, né? Então, escovação diária, visitas periódicas no cirurgião dentista, e tem pessoas que nunca vão precisar de uma remoção de tártaro profissional. E tem pessoas que periodicamente precisam ir porque tem essa predisposição. Perfeito. Doutora Valéria Soares... Eu respondi? Será? Sim, perfeito. A Valéria Soares, doutor, pergunta sobre higienização de próteses móveis. Como deve ser? É tão importante quanto a escovação da boca. E isso vale também para aparelhos ortodônticos. Né? A prótese móvel, né, removível, é um material, né, uma prótese que ela sai, né, da boca, assim como o aparelho, aqueles aparelhos que adolescente utiliza, adolescentes e adultos, que não ficam fixos, eles saem da boca. Então, a recomendação é, ao fazer a escovação dos dentes, imediatamente também fazer a escovação e a higienização da prótese. Aliás, tem próteses que a chance de acúmulo de sujeira, né, até de tártaro, tem casos que acaba acontecendo. Então, a limpeza de elementos artificiais tão importante quanto o do próprio dente, da própria gengiva. Precisa limpar a todo momento também. Perfeito. A Sol Silva pergunta sobre escova elétrica. Ela diz, é melhor que a escova comum? Volto a dizer, o importante é limpar. Né? A escova elétrica, ela faz um movimento repetitivo que até facilita, né, para algumas pessoas que eventualmente têm alguma dificuldade, né, alguma dificuldade motora. Dá para utilizar também, dá para substituir, mas você precisa ter a certeza de que ao final a superfície vai estar limpa. Então, dá para usar? Dá também. Com os mesmos princípios. Se essa escova consegue acessar todas as superfícies de todos os dentes, se
a cerda não é muito dura, que não cause um machucado, né? Se essa cerda está propiciando a limpeza da boca, então ela pode ser utilizada tranquilamente, mas precisa, ao final, o resultado, que é a limpeza das estruturas. Perfeito. E a última pergunta aqui do Thales Rocha. Ele diz, o uso de enxaguante elimina a escovação da língua? O uso de enxaguante, não, porque, tem que limpar veja bem, a limpeza da língua é uma ação mecânica, né? Obviamente que o uso do enxaguante vai dar uma sensação, né, de limpeza, mas a remoção de resíduos na superfície da língua, ela vai ocorrer com o atrito da cerda ou do limpador de língua, né, com a superfície da língua. Então, não conte com o enxaguatório substituindo a escova ou o limpador de língua. Precisa ter as duas coisas. As duas coisas. Mas surgiu uma outra pergunta aqui, doutor, só para fechar, da Mônica. Ela fala, onde guardar a escova? Qual que é a forma mais apropriada de deixar a escova no banheiro? Pergunta importante. Existe o hábito de escovar os dentes e largar em cima da pia. Né? Existem estudos, né, que comprovam que, por exemplo, se você está num ambiente de um banheiro, onde você toma banho, você utiliza a privada, né? Então que ao puxar uma descarga, etc., pode haver uma contaminação. Então, o ideal é guardar em recipientes fechados, né? Ela bem higienizada, né? O ideal até é secar para não causar proliferação de alguma coisa, e ou dentro do armário, né? O importante realmente é não deixar a escova ao Deus dará exposta ali, exposta, né? Porque ali vai ser automaticamente um local de acúmulo de problemas, vamos dizer assim. Então, é recomendável que você guarde em algum recipiente fechado. Perfeito. Então, alguma pergunta que eu deixei pelo caminho, que acho que cobriu muito bem. Foi tudo certo? Doutor, muito obrigado pela participação. Agradeço. Estamos à disposição, e escovação é fundamental para a saúde bucal e saúde geral de todos nós, sem exceção, desde a criança até o idoso. Então, obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, doutor. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, a audiência. E o vídeo vai continuar no ar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que a gente não respondeu aqui nesses minutos, escreve aí pra gente que a gente repassa lá pro pessoal do CROSP e vai conversando. Obrigado, gente. Boa tarde e até a próxima transmissão ao vivo.